me sinto no dever de prestar contas do que ocorreu durante esta semana. Por isso, estou aqui para essa conversa com vocês. Espero fazer uma conversa tranquila, não é? E contar aquilo que vi em Brasília nesses dias, como senti, não é, a pressão de lá para cá, porque nós não estamos em Brasília, mas estamos ligados a Brasília, né? Na atuação do dia a dia, em casa, obviamente, cumprindo o isolamento social necessário. E hoje é dia de balanço, fazer um balanço ou um balancete. Você que é contabilista sabe o que é o balanço e o que é o balancete, não é? Então, o balancete da semana, vamos lá. Até aqui, durante esse período do coronavírus, né, o Senado votou 44 projetos, entre emenda à Constituição, medida provisória, projetos de lei, reuniu o Congresso em algumas oportunidades, deliberou sobre projetos de interesse do Poder Executivo relativamente à liberação de recursos, não é? E nesse período em que votamos cerca de 44 projetos, é uma produção legislativa bastante expressiva, né? E eu sempre tenho cuidado de dizer que nós corremos o risco de equívocos, de falhas, porque estamos optando entre a qualidade da técnica legislativa e a pressa, né, a urgência. Nós estamos optando pela urgência. E não temos, em razão desse sistema remoto de deliberação, análise técnica mais aprofundada que se dá nas comissões temáticas. Então, é possível que, depois desta pandemia, sobrará críticas em relação a equívocos na legislação. Mas, na verdade, nós estamos legislando para um curto período, não é? Então, quase todas as propostas que estamos, há exceções, mas quase todas as propostas que estamos aprovando, ela tem prazo de duração, não é? Então, por exemplo, quando eu falo em limitar as taxas de juros dos cartões de crédito, é um limite que vai até 31 de dezembro. E, de modo geral, é isso que está ocorrendo nesse período em que estamos legislando à distância, né? Eu vejo uma semana nervosa, foi uma semana das mais nervosas, não é? Nós até escrevemos um artigo denominado Pós-Verdade, porque isso na linguagem de Oxford, né? Pós-verdade é exatamente, no dicionário de Oxford, pós-verdade é a verdade pretendida, a verdade desejada. E ela vem, portanto, na esteira de interpretações ao sabor das conveniências e, evidentemente, ao sabor do interesse de quem interpreta. Isso nós chamamos de pós-verdade. Isso que nós estamos vivendo. As redes sociais, especialmente, não é? Aí tivemos essa batalha na semana sobre a questão fake news. Ainda vamos falar sobre isso. Vamos pela ordem aqui dos acontecimentos. Nós temos vários assuntos. O inquérito sobre fake news, essa tentativa de entendimento entre os poderes da parte de alguns e outros jogando combustível no incêndio, não é? Nós temos, por exemplo, a questão o meu projeto dos bancos, os bancos pressionando para cá, o Banco Central entrando também na turma da pressão. Temos aí a questão dos projetos que foram aprovados na semana, as reclamações que chegam, porque aqueles que têm direito a esse auxílio emergencial de R$600, muitos não estão conseguindo receber, não é?
Nós temos também a questão das empresas, micro, pequenas empresas em dificuldade, ou seja, isso retratando uma coisa, entre o anúncio da medida e a prática, a execução da medida, há uma distância muito grande. Então nós estamos presenciando isso, recebendo muitas reclamações. Temos aí a questão do PIB, né, o Produto Interno Bruto anunciado no primeiro trimestre, ainda não tem o efeito da pandemia, mas já mostra a queda, né, mais de 1% de queda do PIB no primeiro trimestre. Nós estamos com essa previsão oficial do governo de que a queda do Produto Interno Bruto será de 4,5%, mas nós estamos acreditando que será muito mais do que isso. Eu imagino que podemos colocar lá 7%, né, de PIB negativo. Nós temos que ser realistas e é esse o nosso objetivo quando colocamos números, né, em relação à realidade econômica do país. Temos aí aquele anúncio, né, do ministro Paulo Guedes, meu estimado ministro Paulo Guedes, que falou na possibilidade de vender o Banco do Brasil. Vamos comentar todas essas questões, né? Mas vamos lá, olha, os bancos estão poderosos mesmo, né? É um charme incrível dos nossos banqueiros, né? Desde a Febraban até todos os bancos, e passando pelo nosso Banco Central também, né? Mas eu vou conversar primeiramente sobre essa questão do confronto entre os poderes. E vou conversar com a maior tranquilidade e seriedade. Eu fiz lá uma reunião, nós tivemos uma reunião da bancada do Podemos na quinta-feira pela manhã, em que ouvimos os nossos senadores do partido. A preocupação, evidentemente, é com essa crise institucional. O confronto entre poderes, o confronto do Executivo com o Legislativo vinha se dando esporadicamente há bastante tempo, especialmente em declarações que partiam do presidente da Câmara e do presidente da República. O presidente do Senado como moderador, tentando moderar, tentando apaziguar, tentando botar panos quentes, tentando buscar um entendimento. E, ultimamente, o confronto maior passou a ser entre o Executivo e o Judiciário, via Supremo Tribunal Federal. Bem, eu admito críticas, e, obviamente, a avaliação sobre o comportamento deste ou daquele poder, dessa ou daquela liderança, fica a critério de quem avalia, né? E nós respeitamos sempre. Mas é evidente que nós temos a obrigação, não é o direito, não. Quem representa a população, quem representa um Estado, tem a obrigação, tem o dever de se pronunciar, de fazer a sua própria avaliação e tentar contribuir buscando solução. Alguns devem se lembrar que já há algum tempo eu disse aqui que deixaria num segundo plano, mas muito distante, a minha vocação de crítico. Eu fiz oposição durante todos esses anos, especialmente durante os 16 anos do governo do PT, eu fiz uma dura oposição. Fiz também antes, obviamente, no governo do próprio PSDB, eu acabei, alguns se lembram, né, sendo expulso do partido por fazer oposição dentro do partido, acabei tendo que sair. Mas, então, eu tenho essa vocação oposicionista, de crítico, né, de inconformidade permanente, de inconformismo latente, não é? Porque eu sempre entendi que os conformados não promovem mudanças e não escrevem a história. Só o inconformismo contribui para que as coisas possam mudar. Então, aceitar passivamente tudo o que acontece, não é? Se dar por satisfeito com pequenos avanços, às vezes, eu acho que isso
é muito pouco para um país tão grande, extraordinariamente poderoso em potencialidades econômicas, em belezas naturais, em riquezas naturais, não é? As pessoas ficaram satisfeitas, felizes no ano. Algumas pessoas, eu não, talvez muitos que estão me acompanhando agora também não, mas algumas pessoas ficaram felizes porque o Brasil cresceu 1% no ano passado e passaram a dizer que o país vinha bem, que estava tudo muito bem, que nós estávamos progredindo, avançando. É muito pouco, me desculpem, é um conformismo desagradável. É muito pouco. O Brasil merece muito mais. Então, o que eu estou dizendo agora é que eu tenho o dever de me pronunciar. Então, nós reunimos a bancada do Podemos, não é? Na manhã de quinta-feira. E qual foi a conclusão, a determinação para que eu cumprisse como líder do partido? Levar ao presidente do Senado uma sugestão para que ele buscasse moderar uma reunião envolvendo os três poderes. Participaria da reunião o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. Eu levei ao presidente do Senado esta sugestão, ele gostou e disse que iria ao presidente da República, porque ele entendia que o presidente deveria participar também desta reunião, para tentar colocar sobre a mesa os pontos do conflito, as razões do confronto, tudo. Fake news, o inquérito sobre fake news, a questão do ministro da Educação, a questão dos telefones celulares do presidente, a questão da ação que está no TSE, colocar sobre a mesa todas essas questões, buscar um entendimento que favoreça o país, porque nós achamos que tudo que fazemos agora deve levar em conta o que está acontecendo no Brasil.